A chuva de papel colorido não durou mais que alguns segundos nos meus olhos, mas o estrondo do riso que se ergueu em volta da mesa parecia abater o chão sob os meus pés. A sala brilhava com o brilho de 1000 câmeras improvisadas, de sorrisos que pareciam decorados de festa, de velas que tremiam como pequenas lanternas de um navio em mar revolto. O noivado do meu filho era para muitos apenas mais uma celebração, outra máscara de felicidade para ser exibida nos corredores da família, outra foto para o álbum que guardamos para não nos lembrarmos de nada que não fosse a aparência brilhante de um futuro que todos juravam promissor. Eu, no entanto, sentia o peso de um segredo menor que se alastrava como ferrugem pelas dobradiças da minha calma. Foi quando a sogra dele, cuja língua parecia uma lâmina sempre à mostra, abriu a boca com a precisão de quem sabe que cada palavra pode abrir crateras, que tudo começou a ruir sem aviso. Ela não gritou. Ela sussurrou com uma malícia tão cristalina que parecia vir da própria vitrine onde estavam expostas as alianças. O que ela disse não foi apenas cruel, foi teatral, como se o seu objetivo fosse transformar a festa num palco particular para o circo de desdém que carregava no peito desde a primeira visita à minha casa, quando ainda era apenas a mulher que ele, meu filho, um dia chamaria de sogra. Parecia que a mãe do noivo não sabe sair do lixo, hein? Coitadinha. A frase atravessou o ar sem pedir licença, cortando o riso como uma faca invisível. O humor não era o humor da alegria. Era uma risada aguda, que cortava na alegria pela metade para que a vergonha pudesse entrar pela porta lateral. E, de repente, o salão inteiro transformou-se em uma plateia de ecos. As vozes se entrelaçaram em uma gargalhada coletiva, como se uma orquestra de gargalhadas tivesse decidido ensaiar exatamente naquele momento, cada pessoa repetindo a performance da outra, cada uma tentando soar mais cruel, mais divertida, mais indiscreta do que a anterior. Eu me afastei, sem saber exatamente para onde, como se o chão tivesse começado a girar sob meus pés e eu precisasse apenas agarrar o que fosse mais próximo de firme para não tombar. A mão que segurava o copo de água tremia. O vidro ligou no meu queixo e a água escorria pela lateral como se eu estivesse dissolvendo a pessoa que eu era, em público, em plena frente de todos que nos conheciam por uma imagem de família que não cabia mais naquela sala. A minha respiração ficou áspera, tão áspera que parecia nascer de um berreiro contido atrás do peito, como se eu estivesse engolindo o próprio medo para que ele não saísse com som. Foi quando o meu filho, o homem que eu criei com tanto cuidado, com tanto orgulho de pai, com tanto desejo de ver nele o espelho do que eu sempre sonhei ser, fez algo que eu ainda não sei se foi coragem ou desespero. Ele saltou o salão, atravessou a distância que nos separava da sombra da lixeira, encostada na parede como se fosse qualquer objeto de serviço, e sem proferir uma palavra, mergulhou a mão na lixeira, com uma pressa que parecia ter sido comprada em segredo, que parecia ter sido enviada por alguém que conhecia o peso da vergonha que o pai ou a mãe podem carregar, o peso de manter a dignidade em meio a uma multidão que aplaude a desgraça dos outros sem entender o que é ter que carregar aquilo. Sozinho, eu o vi mergulhar naquela massa de restos de festa, de guardanapos amassados, de cascas de frutas que não serviam mais para ninguém, como se pudesse retirar de lá não apenas sujeira, mas a própria culpa que pesava sobre mim desde o início da noite. Foi rápido, tão rápido que eu duvido se a multidão percebeu que o menino, meu filho, havia transformado em ação o que muitos teriam apenas dito em voz baixa, em sussurros que se perdem na pressa de uma festa que não reserva espaço para a emoção que não seja riso. Ele mergulhou sem hesitar, e por um breve instante, o silêncio que se abateu sobre a sala foi tão pesado que eu quase senti que a balança da vida poderia virar de vez, que o júri público poderia julgar toda a nossa história com o peso daquela mão que ele estendeu para me puxar para fora daquele poço de vergonha. Foi um movimento curto, inclinado, quase de respingar de água as faces das pessoas que olhavam sem entender. E então, quando o mundo ainda não tinha entendido o que significava aquele ato, ele me arrastou para fora da lixeira, puxando-me pelas mangas como quem resgata um objeto precioso que corre o risco de ser jogado fora apenas por uma decisão mal colocada, por uma vontade de ficar invisível diante de uma foto que precisava ser tirada,
por uma noite que exigia que tudo fosse mostrado sem manchas. O que aconteceu ali não foi apenas uma salvação física. A meus olhos, o ato dele parecia abrir uma fresta no tédio do riso, uma rachadura que deixava escorregar a escuridão pela sala, uma promessa sussurrada de que aquele homem, embora ainda imaturo em muitos aspectos, já carregava uma responsabilidade que superara o gosto de humilhar para manter a aparência. Ele veio com aquela expressão que não é comum em meninos de idade dele. Não era apenas preocupação, era a curiosa mistura de culpa e coragem que se revela quando alguém percebe que a própria família pode ser derrubada pela facilidade com que se ri dos outros. O abraço dele em mim não foi meramente consolador, foi um acordo não escrito, um pacto silencioso de que a vida não é um jogo de vitórias para quem tem menos dor de ver. O salão trouxe de volta a luz, a iluminação, as câmeras, os aplausos inconstantes que ainda tremiam sobre o piso, e as vozes voltaram a ser vozes, não mais automáticas, mas agora carregadas de uma espécie de respeito temeroso. A sogra, que parecia ter se alimentado da própria maldade para crescer cada vez mais alta, olhou para ele com algo que me pareceu mais do que surpresa. Parecia vulnerabilidade, algo que não está no manual de quem usa o humor como arma para ferir. Ela abriu os lábios para dizer algo, mas apenas os fechou, como uma pessoa que percebe que a palavra certa não é a que desfaz o que já foi feito, mas sim a que suaviza o ar para que o ar não pese tanto. No entanto, a festa não parou. O DJ, que até então tocava com a técnica de quem sabe que tudo é temporário, trocou de ritmo com uma precisão que parecia ensaiada pela própria vida, e as pessoas retornaram ao baile, como se o incidente tivesse sido apenas mais uma tela que se muda de lugar para que a próxima foto possa ficar melhor. Eu, porém, não consegui voltar ao meu lugar. O coração ainda batia fora do ritmo, como se tivesse sido posto em uma bateria de escola de samba sem a permissão de soar. Foi então que o meu filho olhou para mim com uma expressão que eu já reconhecia de outras noites, de outros corredores, onde a minha mente ficava entre a decisão de calar ou de falar, entre o orgulho e o medo. Não disse palavra. Apenas me olhou com a severidade de quem não tolera faltar com o que é justo, de quem sabe que o mundo não espera por quem foge da dor. E eu soube, naquele instante, que a partir dali tudo tinha acabado de mudar de lugar. Não era mais a sogra, não era a risada vazia, não era a grotesca exibição de uma família que não queria ver a verdade, era o que vinha depois. A noiva, que até então assistia tudo com aquela expressão que mistura amor, vergonha e culpa, não tentou rir. Ela sorriu com a boca fechada, como se tivesse engolido algo que a faria tossir se abrisse demais, e apenas assentiu. Um pequeno gesto que parecia dizer aos dois que, por mais que o mundo parecesse se divertir, ela não estava ali apenas para celebrar, mas para testemunhar o que o carimbo da nossa história poderia realmente significar. O silêncio que se seguiu ao evento da lixeira não foi apenas o silêncio de quem foi testemunha de um ato de coragem, mas o silêncio de quem percebe que certas ações, tão simples em aparência, carregam uma consequência que ecoa por semanas, meses, anos. À noite, depois que as luzes começaram a apagar uma a uma, eu ainda ouvi o som distante da festa que recuava, como se cada risada fosse uma gaivota que se afastava, carregando com ela o cheiro de comida, de perfume, de uma promessa que talvez tenha sido quebrada ali mesmo, sem que ninguém notasse. O noivado, que havia sido a ocasião de tantas fotos, agora parecia uma memória que caberia em algum canto da casa, guardada com as chaves do passado, para que ninguém pudesse abrir sem encontrar uma porta que não se encaixa mais com a mesma moldura. O que aconteceu em seguida, eu não sabia ainda. O tempo, esse velho truqueiro, começou a girar mais rápido do que a memória, empurrando os dias para frente como uma carroça que não tem freio. E, ainda naquela noite, enquanto o mundo adormecia, uma sensação tímida, quase inaudível, começou a se insinuar no meu peito. Não era apenas gratidão, era a dúvida de que talvez o que parecia apenas um momento de vergonha pudesse ser, na verdade, o início de algo mais pesado, uma mudança de rota que ninguém pretendia, uma rotação de sorte que, se não soubesse cuidar,
poderia transformar toda a história da nossa família. Às vezes, quando olho para o rastro de papéis no chão ou para o canto da sala onde as fotografias antigas se recostam como testemunhas cansadas, penso que aquele susto foi apenas o primeiro ato de uma tragédia menor que se instalaria de leve na nossa rotina, como um vizinho incômodo que não se vai, não importa o quanto fechemos as janelas. A sogra, com a sua risada que ainda ecoa em meus ouvidos, parecia ter aprendido algo naquela noite, que a força de uma multidão pode ser tão líquida quanto a água que escorre da garrafa quando o gelo se derrete, e que a verdadeira humildade não é recitar palavras bonitas em frente de todos, mas reconhecer que a dignidade exige, de vez em quando, que a gente fique em silêncio para ouvir o que o coração tem a dizer. Enquanto o salão finalmente adormecia, e as últimas vozes vinham como sussurros de uma orquestra que decide terminar a sinfonia sem aplausos, olhei para ele, meu filho, e vi nele a semente de uma decisão que eu ainda não tinha coragem de enfrentar. O que aconteceu nos 2 segundos entre o mergulho dele na lixeira e o abrigo que nos oferecemos ali, em pé diante daquilo que poderia ter nos despedaçado, começava a me dizer que a nossa história não era mais apenas sobre o que podia acontecer naquela noite, mas sobre tudo o que ainda iria se desenrolar, como um filme que não se entrega ao final previsível, mas que se recusa a terminar em paz se alguém não pagar o preço pelo que aprendeu ali. E então, com a casa finalmente silenciando, senti uma coisa que não reconheci de imediato, a presença de uma sombra que não era do ambiente, uma sombra que parecia ter vindo de dentro de mim, da minha memória, do meu passado, do que eu havia permitido acontecer ou do que ainda poderia acontecer. O filho, tão saltando que o mundo pareceu respirar junto com ele, mantinha-se próximo, mas não como um menino. Agora parecia alguém que já não cabia mais no papel que lhe foi dado, alguém que poderia, com uma decisão, transformar tudo o que engarrafamos em segredo, em ressentimento, em uma verdade que ninguém quer ouvir. A noite terminou sem mais incidentes, como se o planeta tivesse decidido recuar um passo para observar melhor o que ficara para ser visto. Mas eu sabia que a noite não era o fim, era apenas o prólogo. O próximo capítulo já se insinuava na sombra da porta, onde a voz da sogra voltaria a espreitar, onde as promessas feitas sob o charme de uma festa se transformariam em dilemas que não cabem mais em uma taça de vinho. E ali, no silêncio da casa que se recupere de uma batalha sem armas, eu pude sentir o peso de uma verdade que não quer calar. A vida não pede licença para nos desafiar. Ela apenas empurra, ainda que de forma sutil, até que a gente decida que não vai mais ficar underground, que não vai mais permitir que o riso dos outros seja o ritmo da nossa história. 2 dias depois, o silêncio da casa parecia ter ficado mais pesado do que a noite em que a sogra transformou a festa num palanque para a crueldade. A luz do amanhecer entrava pela varanda com uma paciência que não combinava com o que havia acontecido. E eu, que ainda tentava costurar as relevo de tudo aquilo, ouvia o vento tocar as cortinas, como se quisesse ler em voz alta cada ferida que não cicatriza sozinha. O mundo parecia ter diminuído o som, como se a risada coletiva tivesse sido devolvida aos devidos lugares, mas a verdade ficou escondida nos cantos da casa, onde o orgulho não alcança. O resto do dia rolou com a cadência de quem sabe que uma coisa não tem fim. Os olhares que evitam, as perguntas que não vão embora, as mensagens que parecem vir de outro tempo, de outra família. Foi nessa segunda manhã que meu filho apareceu na sala, não com a pressa de antes, mas com a lentidão de alguém que já carrega o peso de uma decisão que não cabe mais em palavras simples. O rosto dele trazia o mesmo brilho marcante que eu via nele quando era menino, só que agora há uma sombra que não era de infância, era de responsabilidade, uma mistura de medo e determinação que eu não tinha visto antes. Ele se sentou do meu lado, sem pedir permissão, e afastou uma pilha de jornais que a casa amou demais nos últimos dias, como se quisesse que o passado ficasse ali, imóvel, sem roubar o presente. Pai, mãe, ele começou, a voz baixa, quase um sussurro que ainda precisava de coragem para atravessar a sala. Não sei se vocês perceberam, mas eu não consegui ficar quieto.
Ele fez uma pausa que pesou como uma pedra nas costas de quem carrega uma vergonha própria, não dos outros. Eu sei o que aconteceu. Na festa foi ruim, e sei que as pessoas vão falar. Eu também ouvi o que minha presença lá significou para a gente. Ele olhou para mim com a seriedade de alguém que já não era apenas meu filho, mas alguém que começou a entender que a vida não é apenas a soma de momentos bonitos. Foi então que ele me revelou o que chamou de uma decisão tomada, à distância de uma respiração. Ele pegou o celular do bolso, abriu a tela com um gesto firme e colocou o aparelho entre nós, como se o mundo inteiro pudesse estar olhando. Não era apenas uma mensagem, era uma evidência, uma verdade que não podia mais se esconder atrás de sorrisos de convidados ou de vestidos que brilhavam demais. O que ele mostrou, sem palavras, apenas com o brilho das imagens na tela, foi o que, nas palavras dele, explicava tudo o que precisava ser visto para entender o que o riso não precisava dizer. As imagens não estavam em alta definição, mas tinham a nitidez de quem lê o segredo de uma casa pela linha de uma porta mal fechada. Eram recortes de uma história antiga, que o tempo insistia em manter esquecida e que agora aparecia sem pedir licença. Um registro que mostrava a sogra em momentos em que o riso não era o som da festa, mas o eco de uma crueldade que há muito tempo já deixara marcas não visíveis num álbum de família. Havia ali dados, falas, olhares trocados entre pessoas que, na superfície, pareciam apenas mais uma família reunida para celebrar o que o mundo chamava de união. Mas a verdade, naquela tela, era outra. Era um mapa de manipulações, de boatos cultivados como se fossem flores na estufa da reputação alheia, de uma contabilidade escondida em que o custo era o orgulho de quem se aproxima com a mesma delicadeza com que se pisa no chão de vidro de uma vitrine. Meu filho não pediu permissão para expor aquilo. Não pediu consentimento nem tempo para pensar. Ele apenas abriu a boca, disse que não havia escolha e que, se eu não falasse, ninguém falaria. A exposição não era apenas uma explosão de justiça, era uma confissão de que o segredo que os outros escolheram manter vivo com sorrisos era exatamente o que mantinha o nosso próprio senso de dignidade em risco. Eu vi nele, naquele instante, a transição de garoto para homem que não espera a autorização do mundo para escolher entre ser cúmplice da vergonha dos outros ou guardião da verdade que custa ser dita em voz alta. Ao redor, a casa continuava a respirar de modo estranho. A máquina de lavar parecia emudecer cada vez que eu tentava imaginar o que viria a seguir. A TV sussurrava notícias de uma vida que não nos pertencia mais, e as vozes, que antes pareciam comemorar a união, agora pareciam medir cada palavra. O que ele fez, na visão de muitos, foi uma catástrofe. Arruinar a imagem que a família da noiva insistia em manter intacta diante dos olhos que tudo registravam. Na minha cabeça, porém, o que eu via era o desfecho de uma mentira que sangrava desde o primeiro riso na sala de estar. Foi quando o silêncio do corredor, que conhecíamos tão bem, abriu passagem para uma conversa que ninguém havia pedido, mas que precisava ser falada. A noiva dele, com a delicadeza que ainda cabia entre o afeto e o peso de tudo aquilo, enviou uma mensagem que não chegou a tempo de apagar o que já fora enviado pelas mãos dele. Uma mistura de amor, medo e uma vaga tentativa de manter a cabeça erguida diante de uma tempestade que não era mais apenas uma festa de noivado. Da outra ponta, a sogra respondeu com uma distância que parecia maior do que a própria distância entre os mundos que ela tentava manter separados, um sinal de que as coisas estavam prestes a desmoronar por inteiro. E ali, em meio ao ruído que as paredes não podiam mais esconder, meu filho me olhou com uma firmeza que eu não sabia que ainda existia dentro dele. Não era raiva, não era orgulho ferido, era a concentração do que ele chamou de fazer o que precisa ser feito, não o que parece certo. A expressão dele me fez entender que o que havia acontecido na lixeira, o que ocorreu nas horas seguintes, não era apenas uma batalha de família, mas o prenúncio de um novo modo de existir para nós. Menos fachada, mais verdade, menos espetáculo, mais peso da responsabilidade, inclusive pelo que costumamos chamar de família. O dia foi se fechando com a sensação de que o tempo, esse velho truqueiro, não iria poupar ninguém.
E quando finalmente a noite caiu, a casa pareceu ouvir a fresta de um futuro que, embora não desequilibrado, já não cabia mais nos moldes de antes. A última imagem que ficou gravada na minha mente foi o silêncio entre meu filho e eu. Um silêncio que falava de uma decisão que não podia ser desfeita, de uma linha que não se pode mais apagar, de uma verdade que começou a ocupar o espaço que antes era de piadas e de fantasias de família feliz. E naquele silêncio, ouvi o começo de uma resposta que ainda não estava escrita, mas que já se insinuava como o próximo ato de um filme que não promete final feliz, apenas a honestidade de continuar em frente, custe o que custar. Naquela manhã, a casa parecia ainda adormecer sob o eco daquela noite que não cabia mais nos cantos da lembrança. O café esfriava na xícara, mas o ar insistia em ficar quente de palavras não ditas, de passos que tropeçavam no silêncio entre um quarto e outro. O meu filho surgiu como quem atravessa um corredor estreito entre dois mundos, o de antes, onde a família era apenas a foto emoldurada da felicidade, e o de depois, onde cada decisão precisava de coragem para não queimar tudo ao redor. Pai, mãe, ele repetiu, com a voz que já não cabia mais nos meninos, mas que ainda não alcançava a suavidade de um homem. Eu não vou fingir que nada aconteceu. Não vou deixar que o riso guie a nossa história para baixo de uma cortina. A clareza dele pesava menos que o peso das palavras que não tinham sido ditas. Ele não falava para justificar, falava para anunciar uma direção. Foi então que ele me mostrou, pela primeira vez sem hesitar, o que havia bem crescido dentro dele nesses tempos difíceis. A ideia de que uma verdade não libera apenas quem a carrega, mas também a quem a ouve. Ele não pediu permissão para agir. Disse que precisava agir de acordo com o que a situação exigia. O que mostrou não era um manifesto dramático, mas uma linha reta entre o que o coração dizia ser justo e o que a cabeça aceitava como o único caminho possível. Aquela linha não era uma vingança. Era a promessa de que, se vamos enfrentar a humilhação pública, pelo menos faremos com as pernas firmes no chão e a respiração controlada. A noiva dele respondeu prontamente, com a delicadeza de quem sabe que a salvação está menos na resposta certeira que na disposição de caminhar junto. Ela disse que não iria deixar a cerimônia se transformar em palco de batalhas intermináveis, que prefere um tempo para conversar com cada família, para que o amor que os uniu não seja esmagado pelo peso dos boatos e das aparências. Entre eles, houve um acordo tácito. A verdade seria apresentada, mas o respeito à vulnerabilidade da outra parte deveria nortear cada gesto. Não era mais apenas about eterno amor, era sobre construir uma convivência que pudesse resistir ao desgaste das histórias que as pessoas criam quando não sabem o que fazer com a própria insegurança. O que aconteceu nos dias seguintes foi menos notícia do que mudança de atmosfera. A sogra, que ainda carregava o riso que fedia como vinagre na ferida, começou a entender que o poder da crueldade tem data de validade. Não foi uma conversão súbita, mas um desvio da rota que pertencia ao seu orgulho. As palavras que antes eram lançadas como fogos de artifício, agora pareciam estrelinhas tímidas, que iluminavam a escuridão apenas o suficiente para que todos vissem onde a sombra realmente residia. Não na lixeira, não na festa, mas na própria maneira de encarar a verdade quando ela bate a porta sem pedir licença. O pai da noiva, por sua vez, descobriu uma coisa que ninguém quis admitir. O peso de manter uma farsa é maior que o de desmontá-la diante de quem precisa ouvir. E no meio disso, o filho mostrou que não havemos de pagar apenas com vergonha, mas com uma possibilidade de reconstrução. Uma cerimônia que não seria o espetáculo de uma família perfeita, mas o pacto de duas pessoas que escolheram não deixar a dor ser a única memória daquilo que um dia foi uma promessa. Ao final do dia, a casa parecia respirar pela primeira vez sem a pressa de responder a todos ao mesmo tempo. Havia uma sensação leve, quase súbita, de que o futuro não seria menos complicado, mas que ao menos seria mais honesto. E eu, que vivi o tempo inteiro entre a dúvida e o orgulho, percebi que a nossa história não precisava de aplausos vazios para ter valor. Precisa apenas de uma verdade a mais que se possa sustentar, sem que ninguém precise morrer para que alguém se sinta merecedor de respeito. Se estiver pronto para seguir,
Sigo para a parte 4, explorando como a família encara o desafio de reorganizar lações, as escolhas que pesam sobre o casamento e o preço que se paga pela coragem de não fingir mais. Quer que eu avance para a parte 4? Naquela manhã, a casa ainda carregava o peso do que havia acontecido, como se o ar tivesse vindo de uma câmara de eco onde cada palavra dita na noite anterior pudesse reaparecer a qualquer minuto, em uma forma distorcida e insistente. O sol entrava pelas frestas das cortinas com a paciência de quem sabe que a verdade precisa de tempo para se recompor, mesmo que a casa não tenha paciência alguma com o tempo. O café ainda fumegava na xícara como se quisesse manter a chama acesa, e eu, que descrevia o meu silêncio com a mesma meticulosidade com que arrumo as fotografias na parede, percebi que aquele silêncio não era vazio. Era o espaço onde cabem as perguntas que ainda não foram feitas, dolorosamente sem resposta. Meu filho entrou na sala como alguém que carrega dentro de si uma maré que não escolheu, apenas foi vencido por ela. A forma como ele permaneceu ali, com os ombros levemente curvados e o queixo erguido pela importância de uma decisão, era a imagem de quem já sabe que não há retorno possível para certas escolhas. Ele me olhou com a firmeza que se ganha quando se sai de uma infância protegida para enfrentar uma responsabilidade que não cabe mais em brincadeiras. Não disse muita coisa, apenas repetiu o que já vinha dizendo em outros momentos, com menos ruído e mais peso. Não vou fingir que nada aconteceu. Não vou deixar que o riso guie nossa história para baixo de uma cortina de vitrine. Foi então que ele trouxe à tona o que vinha fermentando há dias, em silêncio, como uma birra que se transforma em convicção conforme o tempo passa. O que mostrou não foi uma carta aberta, nem um manifesto público. Foi uma conversa contida, porém com a força de quem sabe o que está roubando da gente quando se recusa a ceder ao conforto da máscara social. Ele comunicou algo que não era para ser entendido apenas pela cabeça. Era para ser sentido no corpo, no modo como a respiração se alivia quando o ar fica mais limpo, mesmo que o ar tenha ficado mais frio. Noiva e eu decidimos falar com nossos próprios passos, ele disse, com uma clareza que parecia vir de uma noite de descanso após uma tempestade. Nós não vamos deixar que a cerimônia seja apenas a vitrine de uma família que sabe rir para esconder as falhas. Vamos construir algo que dure, mesmo que isso signifique enfrentar boatos, mal-entendidos e a necessidade de explicar repetidamente para as pessoas por que escolhemos o caminho menos visível. Aquelas palavras saíram dele com uma cadência quase ritualística, como se cada sílaba fosse uma promessa que não admite falhas. Precisamos reorganizar as relações, não como um ajuste de show, mas como um compromisso de cuidado mútuo. Se a nossa história for 100% contada pelas palavras dos outros, perdemos a nossa própria voz. Entre as paredes, a conversa fluía com a naturalidade de quem já sabe que certos temas não podem mais ficar no ar como poeira que só acumula. A noiva dele, que até então aparecia com a delicadeza de quem sabe que a verdade é sensível demais para ser empurrada com a ponta dos dedos, respondeu de uma forma que me surpreendeu pela serenidade. Não houve raiva nem ressentimento. Houve uma disposição de caminhar junto com quem se diz amar, mesmo que o percurso vá exigir passos cuidadosos. Ela disse que não pretende apagar o passado nem fingir que tudo ficou simples. Prefere encarar as feridas como parte de uma história que ainda pode se transformar em algo que não se resume à crise, mas se constrói a partir de um pacto de verdade entre duas pessoas que decidem se casar. Quando a conversa seguiu para o território da família de cada um, as palavras ganharam o tom de uma negociação silenciosa, onde cada gesto vale mais que qualquer argumento. A sogra, sempre tão acostumada a ter a última palavra, começou a sentir o peso de uma mudança que não pode ser forçada a caber no molde antigo. Não houve explosão de raiva, nem a velha antipatia que eu temia. Houve, em vez disso, a percepção de que o tempo está empurrando para frente limites que antes eram ignorados. A crueldade não desapareceu do mapa da casa, mas mudou de posição. Deixou de ser a arma que brilha na festa para se tornar uma questão que precisa ser enfrentada com paciência e abertura para reagir, não apenas para manter o riso. Nós, que ficamos entre o que já foi e o que ainda pode nascer,
Começamos a entender que a cerimônia que virá não precisa ser um memorial da vergonha, mas um compromisso de honestidade. O que parecia impossível, uma espécie de pacto impossível entre duas famílias que não sabiam como respirar, sem o barulho do riso alheio, começou a ganhar contorno. A noiva e meu filho propuseram um caminho que evitasse a exposição desnecessária, sem esconder a verdade. Um casamento que não depende da aprovação da multidão para ser real, mas que exige a nossa coragem para enfrentar o que o mundo pode dizer, mesmo que as vozes ao redor tentem transformar a nossa decisão em espetáculo. O que mais me impressionou foi o modo como as pequenas coisas passaram a ter peso novo. O alfinete da ansiedade que costurava a lembrança da festa foi substituído por uma aguda fome de entender o que realmente é essencial. Não se tratava de afastar parentes ou de reinventar relacionamentos com um único objetivo: provar a todos que somos uma família forte. Tratava-se de reconhecer, pela primeira vez de forma tão evidente, que a dignidade não é algo que se negocia com sorrisos bem treinados, mas algo que se ganha nítido quando se decide manter a verdade como companhia constante, mesmo que essa verdade seja dura e dolorosa de engolir. Ainda nesse dia, tive uma conversa com o pai da noiva, que sempre pareceu ter uma linha mais contida, quase como se guardasse suas palavras para uma hora certa. Ele falou com uma franqueza que não o torna menos sensível, mas o faz parecer mais humano. Disse que o peso que a família da noiva carrega não é apenas o peso de uma reputação, mas de uma história que já foi contada de tantas formas que falta espaço para a verdade emergir sem ferir alguém. E ele acrescentou que se a noite de noivado for lembrada apenas como uma lembrança de humilhação, perdemos a oportunidade de transformar aquela lembrança em uma lição simples, que a coragem não está em culpar o outro, mas em reconhecer que cada um de nós tem parte da culpa quando o que deveria ser uma celebração vira um campo de batalha. Ao longo do dia, a casa começou a se organizar de outra forma. Não era mais uma casa onde o riso rápido comprava o silêncio cansado. Era uma casa onde a conversa séria, mesmo que desconfortável, ocupava o lugar que merecia. O mapa de relações, que antes parecia um emaranhado sem saída, começou a ganhar uma linha de direção, uma cerimônia que protegesse a intimidade do casal, sem radicalizar o distanciamento entre as duas famílias, mas que, ao mesmo tempo, exigisse de todos nós a humildade de aceitar que a verdade pode doer, mas é o solo onde a confiança pode brotar. No final do dia, quando a noite já se adensava e as luzes da casa piscavam como olhos cansados, observei meu filho e a noiva se olhando com aquela latência de quem sabe que o que vem pela frente não será uma linha reta. Eles não estavam buscando uma solução perfeita, buscavam uma maneira de caminhar juntos sem pedir permissão a quem não tem direito de ditar o ritmo do que é real para eles. E ali, no silêncio que fica entre o ruído do mundo e a respiração de quem sabe que tudo pode ainda ser reconstruído, eu reconheci a semente de uma nova tradição. Não é mais a festa para fingir que tudo está bem, mas o compromisso de cuidar daquilo que é mais frágil para que o amor possa existir de verdade. Naquela manhã, a cidade parecia ter sido tomada por uma parede de vidro que refletia apenas o que já sabíamos, sem coragem de admitir. O silêncio da casa, que já tinha o peso de uma noite de decisões, agora parecia mais estratégico, como se cada objeto tivesse sido colocado no lugar certo para que ninguém tropeçasse nas próprias palavras. O ar cheirava a café quase queimado. A vela de limão que a senhora da casa acendeu para a ocasião ainda deixava um rastro suave pelo corredor, e eu, sentado à mesa da cozinha, observava o mapa de relações que o casal montara sem alarde sobre a travessa de madeira. Um mapa que não era papel, mas um conjunto de fios invisíveis que ligavam cada rosto àquele futuro que não cabia mais em sorrisos fáceis. Meu filho entrou na sala com a gravidade de quem tem a mão que segura o destino de duas histórias. O rosto dele, antes marcado pela alegria de quem ainda guardava na ingenuidade da juventude, carregava agora o traço fino de quem já sabe que a vida não pode ser tratada como uma linha reta entre dois pontos. Ele não disse muito, apenas apertou o aperto de minha mão como quem pede permissão para respirar com menos medo.
Havia ali, no silêncio entre nós, a confirmação de que tudo aquilo que parecia tão inevitável, o casamento, a união, a aprovação dos demais, precisava ser reavaliado sob a luz de uma verdade que nenhum dos dois queria ver, porém não podia mais esconder. Pai, mãe, ele começou, com a voz que se fez firme sem abrir mão da própria vulnerabilidade. Não é apenas sobre o que aconteceu. É sobre o que ainda pode acontecer se deixarmos que o rumor nos conduza como se fôssemos peões de um tabuleiro que não escolhemos jogar. E como se as palavras tivessem sido escritas no ar pelo cuidado com que ele falava, ele mostrou, pela primeira vez sem acanhamento, as linhas que já não eram mais apenas a leitura de uma história bonita, mas o esboço de uma estratégia para que o amor não fira a verdade nem a dignidade de ninguém envolvido. Ele explicou, com a calma de quem já reconhece as armadilhas, que a noiva e ele haviam decidido encarar o caminho menos visível não como uma capitulação, mas como uma afirmação. Vamos construir juntos um casamento que não precise-lhe sucesso externo, mas a coerência de não sabotar a própria essência. E pela primeira vez, o tom dele deixou transparecer uma certeza quase antiga. A cerimônia não precisa ser palco para a apresentação de uma família perfeita. Precisa ser espaço onde dois corações possam prometer um cuidado que vá além das aparências. Foi então que, sem grande alarde, começou a emergir o tema que iria moldar a primeira fase do planejamento: reorganizar as relações sem renunciar à alegria do casamento. Não se tratava apenas de escolher uns poucos convidados, nem de decidir onde colocar a própria assinatura. Tratava-se de escolher um formato que permitisse que o amor pudesse respirar sem o peso de uma plateia que observava cada movimento em busca de um erro. O que eles propuseram não foi uma fuga, mas uma reconfiguração consciente do que significa celebrar duas vidas que se unem, preservar a intimidade do casal, proteger quem fica no meio das reações, minha geração, a da sogra, a da família da noiva, e, ao mesmo tempo, oferecer ao círculo de amizades e parentes uma visão realista do que é construir juntos algo duradouro. A noiva dele participou com a postura que, para mim, sempre representou um tipo de coragem discreta, não negar a sombra do passado, mas pedir a sombra para não ofuscar a luz que eles pretendiam acender. Ela disse, de maneira simples e sem dramatizar, que não iria transformar a cerimônia em uma batalha de egos nem em uma prova de resistência para quem estivesse presente. O casamento precisava ser um ato de cuidado. Cuidado com as palavras que rimam com feridas antigas, cuidado com as promessas que costumam soar como truques para manter uma máscara, cuidado com a pressa de mostrar que tudo está sob controle quando, por dentro, ainda nos ensinamos a respirar de modo contido. Assim, o casal sinalizou um desejo claro. O evento principal seria reduzido àquilo que realmente importa: dois corpos que escolhem caminhar juntos, o que envolve menos espetáculo e mais presença. Enquanto a conversa avançava, o mapa de relações ganhou uma nova leitura. Não era apenas um diagrama de quem já tinha direito de participar da celebração, mas um roteiro de como cada parte da família poderia, aos poucos, encontrar seu lugar sem que isso parecesse uma vitória de uns sobre os outros. A sogra, que já tinha praticado a arte das provocações como quem treinava para um papel de destaque, começou a entender que o seu papel naquela peça precisava mudar de tom. Não houve gritos, não houve culpa generalizada. Houve a percepção de que o tempo, esse vigia impiedoso, não é um aliado de quem decide manter um tom de crueldade apenas para confirmar a própria importância. Ela foi convidada a participar de uma etapa em que o humor seria substituído por uma tentativa de ouvir, para que o riso de todos pudesse se tornar uma lembrança de que não se está brincando com a vida de pessoas reais. No entanto, a primeira fase do planejamento não foi apenas uma reunião de boa vontade. Foi, acima de tudo, uma prática de renúncias dolorosas. O casal reconheceu que, para proteger a verdade que desejavam construir, era preciso abrir mão de algumas certezas confortáveis. O orçamento, por exemplo, não seria gasto na cerimônia mirabolante que muitos imaginavam, mas redirecionado para criar uma experiência que funcionasse como um elo entre duas famílias antes dispersas pela curiosidade alheia.
A lista de convidados, que antes parecia um catálogo de pertencimentos, recebeu um recorte estratégico. Apenas as pessoas que haviam mostrado, nos últimos tempos, a capacidade de respeitar o espaço do outro sem inflar o próprio ego teriam passagem garantida. E, para além disso, ficou decidido que a comunicação pública, o que seria dito em cada entrevista de família, a cada postagem compartilhada, teria um tom de responsabilidade, com a pretensão de não transformar a cerimônia numa vitrine de dramas que alimentavam boatos. Não faltaram pequenas testemunhas do que significava caminhar nessa direção. O diálogo cotidiano ganhou força. Reuniões de planejamento que pareciam reuniões de rotina, mas que carregavam uma missão complexa, quase tensa, de manter juntos o brilho da promessa sem apagar a sombra das cicatrizes. Houve momentos em que o peso de uma palavra mal colocada quase reaprendeu a antiga música do riso fácil. Houve horas em que a casa inteira, sem perceber, parava para ouvir o que o coração repetia com mais insistência. A verdade não precisa de plateia para ser real, mas precisa de coragem para não permitir que a necessidade de aplausos dite o que é certo. Mesmo com o avanço, ficou claro que o caminho não seria suave. Em alguns encontros, a tensão aparecia como uma pele que não cicatriza de imediato. Um comentário torpe aqui, uma lembrança que parecia lançada ao acaso ali, um desconforto que, se não fosse bem administrado, poderia transformar tudo em mais uma narrativa de ferida aberta. A resposta do casal foi manter a serenidade, não dar passos apressados, permitir que o tempo fizesse o que a ansiedade não consegue, amadurecer as possibilidades. E aos poucos, o rumor que uma vez circulou sem freios começou a perder a força, como um redemoinho que se desfaz quando a casa resolve abri-la de verdade para o ar fresco. Ao final do dia, já com a cabeça cansada de tantas perguntas sem resposta, eu observei meu filho e a noiva se entreolharem com um tipo de luz que existe apenas quando duas pessoas sabem que não estão apenas escolhendo entre duas opções, mas criando uma terceira possibilidade, a de um casamento que não é uma saída de emergência para uma família que não sabe como respirar sem o barulho dos outros, mas um espaço próprio onde o amor pode nascer sem o peso de uma plateia que quer ver apenas a superfície das coisas. E, de repente, ficou claro para mim que aquela primeira fase, apesar de dolorosa, não era uma derrota, mas o começo de uma nova forma de presença. Menos espetáculo, mais verdade, menos julgamento, mais cuidado, menos medo de parecer fragilizados, mais coragem de reconhecer a própria humanidade diante dos olhos dos outros. Naquele momento, a segunda fase do planejamento parecia nascer não de um plano, mas de uma respiração que se acostumava a fazer pausas entre cada decisão. O casal havia mostrado que as mudanças não eram ataques de impulsividade, mas escolhas que pediam tempo, silêncio e um tipo de coragem que não precisa berrar para ser ouvida. A casa, que já havia aprendido a aceitar o peso das perguntas sem respostas, agora acolhia uma nova cadência. A dança lenta entre o desejo de preservar a intimidade do casal e a necessidade de manter, ainda que de forma contida, o respeito pela história de cada família. Meu filho e a noiva chegaram a um acordo que parecia simples, mas na prática escondia a complexidade de quem sabe que o amor não se sustenta apenas com palavras bonitas, e sim com gestos concretos. Eles decidiram pela cerimônia íntima, sem o afã de exibir um evento perfeito para a galeria de parenteses curiosos. Em vez disso, seria um momento reservado para dois corações que se prometem cuidar um do outro, com a presença de quem realmente importa: pais próximos, irmãos, algumas amigas de longa data que já viram o que é sustentar uma relação quando o mundo olha de lado. O resto do círculo, tios, primos, conhecidos que conhecem mais a nossa história pelas fofocas do que pelos fatos, ficaria para uma celebração posterior, menor, mais concreta e menos propensa a virar palco de alguém. Foi em conversas assim que o mapa de relações começou a ganhar contorno. Não era mais apenas uma lista de quem cabia na festa, era um roteiro de respeito. Quem precisa falar, quem precisa ouvir, quem deve ficar na porta para manter a paz de quem não quer transformar a ocasião em arena.
O casal decidiu que a primeira parte da cerimônia, aquela que carrega a cerimônia em si, seria silenciosa na presença do público que não precisava estar ali para testemunhar o que já havia sido decidido no peito de cada um. A celebração pública, se existisse, seria reconfigurada para um momento de lembranças, de reconhecimento de que o compromisso que eles assumiam já não cabia em sermões, mas em promessas. A sogra, que já havia sido treinada para falar alto em momentos de vulnerabilidade, passou a compreender que havia espaço para uma nova forma de participação. Não que seu papel fosse dissolver-se na sombra, mas que ele pudesse se transformar em algo menos corrosivo, um retorno ao humor que não fere, uma tentativa de ouvir sem já traçar o rascunho da humilhação. Ela foi convidada a permanecer próxima, não como juíza do que é certo, mas como testemunha de uma mudança que não a exclui, apenas a chama a reavaliar o que significa respeitar o próprio lugar sem apelar para a crueldade. Não houve milagre instantâneo. Houve, sim, a percepção de que as palavras que cicatrizaram não saíram do nada, mas surgiram do peso de ouvir. O pai da noiva, que durante tanto tempo manteve a pose de quem não se envolve demais, deixou transparecer uma coisa que ninguém ousava dizer em voz alta: o medo de que, ao se permitir sentir de verdade, também seja preciso admitir que certos hábitos de família não servem mais. Ele, que sempre teve o papel de guardião da reputação, começou a entender que proteger a memória não é congelar o passado, mas dar espaço para a verdade respirar sem o chicote da culpa. Ao seu lado, a noiva mostrou que a coragem verdadeira está em caminhar com as próprias feridas abertas, não para exibi-las, mas para que não se repitam em outros futuros. O diálogo entre eles ganhou uma cadência de quem já sabe que a paz não é ausência de conflito, e sim capacidade de enfrentar o conflito com um propósito claro. A primeira fase de reorganização trouxe também uma lição prática. O orçamento não seria dissipado em ornamentos de uma cerimônia que poderia atrair mais boatos do que afeto. O dinheiro foi redirecionado para espaços de convivência onde os dois lados pudessem se aproximar sem máscaras, encontros de reconciliação, sessões de comunicação, momentos de convivência onde as feridas pudessem ser vistas sem que a plateia sentisse o gosto do palco. E, para além disso, a linguagem pública ganhou uma tonalidade de responsabilidade. Não mais o espetáculo para a multidão, mas a clareza de quem pretende, de fato, cuidar da história que já está sendo escrita entre dois nomes que se prometem. Havia, no entanto, o peso inevitável de quem permanece à margem na hora de uma decisão tão próxima do coração. Algumas vozes insistiam em perguntar se não haveria espaço para uma reconciliação mais ampla, se não seria possível abrir a cerimônia a mais pessoas da família da noiva ou de nossa própria casa. A resposta, que eu ouvi mais do que ouviam a mim, foi a de que a construção de uma convivência sólida não se faz com a velocidade do relógio público, mas com a paciência de quem sabe que cada passo precisa de tempo para se habituar ao novo ritmo. Não houve recusa dogmática, houve um convite, que cada um encontrasse por conta própria o seu lugar, sem depender do aplauso imediato, para que o que fosse verdadeiro pudesse nascer sem a respingar de antigas ofensas. Ao final de mais um dia de discussões silenciosas, o cenário parecia menos perigoso e mais realista. O casal, de mãos dadas, abriu-se para o futuro com uma convicção delicada. O casamento não seria uma fuga da crítica, nem uma fuga da dor, mas um pacto de cuidado que não abandona quem ficou para trás. E eu, que sempre temi que o peso da verdade fosse esmagar tudo o que construímos, percebi que a verdade pode, sim, iluminar a casa sem que a lâmpada precise queimar em excesso. A cada respiração deles, a casa parecia respirar junto, como se os muros finalmente reconhecessem a sua própria função: servir de abrigo para uma história que não precisa fingir para permanecer viva. Foi naquela manhã que a decisão ganhou corpo sem que o anúncio soasse como um anúncio. O casal não abriu os cortinados para bradar ao mundo uma nova verdade, mas deixou que ela se acomodasse nos gestos. 2 passos dados na direção certa, sem a pressa de exibir o trajeto inteiro para quem não tinha o direito de ver.
A segunda fase do planejamento, que antes parecia apenas uma travessia entre o que queríamos proteger e o que precisávamos enfrentar, parecia afinal ter se transformado em uma dança delicada. Cada movimento pensado para não esmagar a outra parte, cada silêncio escolhido para não cobrar uma pronúncia que ainda não estava pronta para ser dita em voz alta. Eles decidiram pela cerimônia íntima, não como fuga da crítica, mas como afirmação de que o amor pode existir sem a plateia a aplaudir. Uma cerimônia silenciosa, com apenas alguns olhos que conheciam todas as cicatrizes, e ainda assim tinham a paciência para ver a promessa nascer. O local seria simples, um espaço sem ostentação, onde cada presença pudesse respirar, sem o peso de se tornar personagem de uma história que ninguém realmente entendia. Aqueles que importavam, pais próximos, irmãos, 2 ou 3 amigas de longa data, teriam direito a testemunhar o começo de uma vida que não precisava de roteiro para provar seu valor. O mapa de relações ganhou uma segunda leitura, mais contida, mais precisa. Não era mais uma lista de títulos ou de parentesco, mas uma cartografia de responsabilidades. Quem fala, quem escuta, quem guarda o segredo, quem segura a porta para que a intimidade não seja invadida por olhares curiosos. A cerimônia, quando chegasse, seria dividida em atos que protegiam o coração do casal. Primeiro, a privacidade do voto, depois, apenas com a devida autorização, o reconhecimento público do compromisso. Não haveria aquela pressa de exibir tudo de uma vez, de transformar cada passo em uma foto para o álbum de uma família que procura o brilho nas vitrines da vida, mesmo quando as janelas continuam manchadas pelo cansaço das falas que não foram bem recebidas. A sogra, que no início ainda parecia ter o domínio do palco, passou a ser convidada a um papel menos agressivo e mais observador. Não foi uma rendição abrupta, nem uma aceitação em que tudo se resolvesse com um sorriso impostado, mas um reconhecimento de que cada pessoa pode encontrar um lugar que não seja o lugar de onde lançava ferrões. Ela foi chamada a participar, não como árbitro da verdade, mas como testemunha de uma mudança que não pode mais tolerar o riso fácil como curativo para feridas antigas. Houve, antes de qualquer palavra, uma pausa coletiva que parecia um acordo tácito. Não retornaremos a nenhuma cena em que o humor ferina. Não permitiremos que a velha necessidade de provar que somos melhores do que os outros dite o tom. O humor, quando retornasse, deveria servir apenas para curar, não para ferir. O pai da noiva, que durante muito tempo manteve-se na periferia emocional daquilo que chamavam de celebração, abriu espaço para uma ruptura criadora. Disse de forma simples que proteger a memória não é congelar a história, mas deixá-la respirar na medida em que o presente precisa de espaço para existir sem as amarras do passado mal resolvido. Não era fuga nem negação, era uma espécie de coragem prática, aceitar que nem todas as feridas precisam ser exibidas para serem curadas, que certas conversas devem acontecer entre 4 paredes antes de qualquer coisa ganhar ares de espetáculo. Ao seu lado, a noiva contornou o medo com uma decisão firme. Não seria o casamento que salvaria a família de si mesma, mas o gesto de 2 pessoas que escolhem cuidar uma da outra em meio a ruídos que ainda insistem em tentar dissecar cada sentimento. A primeira fase da reorganização, que parecia ter sido empurrada pela vontade de não deixar a cerimônia se transformar em palco de críticas, começou a ter consequências concretas. O orçamento foi redirecionado para criar espaços de convivência que aproximassem os 2 lados, sem exigir que alguém aceitasse a máscara de aceitação que não condizia com a verdade. Não haveria grandes decorações. Haveria, em vez disso, momentos que convidassem ao diálogo, encontros que servissem para que pais e familiares pudessem ouvir, entender e, se possível, aprender a não medir o amor pelos rótulos que a sociedade impõe. A lista de convidados foi refinada com uma nova visão. Cada pessoa na qual o casal pudesse confiar o suficiente para não transformar a cerimônia em consultório de fofocas teria passagem garantida. O resto ficaria para ser celebrado de modo mais contido, mais autêntico, menos exposto às mãos famintas de curiosos. Houve ainda o reconhecimento de que algumas vozes devam permanecer à distância por um tempo.
não por rancor, mas por respeito ao ritmo do que se buscava construir. A pergunta de quem, no passado, tentava medir a relação pela intensidade do comentário passava a soar como ruído desnecessário. Em vez de pedir licença para excluir, o casal abriu portas para uma conversa mais madura. Quem realmente precisa estar presente nas etapas críticas do começo de uma vida a dois? Quem pode, com tranquilidade, acompanhar os passos sem transformar cada escolha em munição para a próxima discussão pública? A resposta não foi dada por decreto, foi construída pela prática diária de ouvir sem reagir às provocações da multidão que ainda não compreendeu o que está em jogo. No fim do dia, a casa assumiu uma nova feição. Não era mais apenas o abrigo de velhas crises, mas um espaço onde a honestidade pudesse repousar como algo que se aprende a manter. O casal, de mãos dadas, olhou para o futuro não com a expectativa de que tudo ficará perfeito, mas com a certeza de que a verdade, por mais áspera que seja, dá uma direção que o riso não pode oferecer. Eu percebi, naquele instante, que o preço dessa honestidade não era a ausência de conflito, mas a disponibilidade para enfrentá-lo sem ter de se reconhecer falha, sem medo de admitir que a vida não é uma sequência de vitórias, mas um acordo constante entre a necessidade de amar e a coragem de dizer a verdade. Ao final da tarde, a decisão que parecia tão frágil no início ganhou força suficiente para parecer sustentável. Não havia certezas absolutas, apenas uma promessa de que o que vier pela frente seria enfrentado com o mínimo de espetáculo e o máximo de cuidado. Se o dia seguinte trouxesse novos desafios, eles seriam recebidos como parte de um pacto que já começara a curar feridas abertas há tempo demais. E enquanto o casal ajustava juntos os passos, o que restava para mim era observar o modo como a casa, aos poucos, aprendia a responder com gentileza ao peso da honestidade. Não como uma arma, mas como uma ponte entre dois mundos que, embora diferentes em suas origens, ainda podiam se apoiar na mesma verdade compartilhada. A manhã seguinte chegou com a sobriedade de quem sabe que o que se decide agora não cabe mais em discursos inflamados nem em sorrisos que precisam parecer perfeitos para existir. O mundo lá fora continuava, mas ali dentro tudo parecia respirar de uma outra maneira, mais lento, mais atento, mais disposto a ouvir o que já não passava pela garganta como risada pronta para qualquer provocação. A casa, que outrora era palco de panelas que batiam histórias antigas, parecia ter encontrado uma nova função: servir de abrigo para um segredo que já não era segredo, apenas verdade que aprendia a se ajustar ao peso de duas vidas prestes a caminhar juntas. A cerimônia íntima foi anunciada não com trompetes, mas com o simples aceno da mão do casal, como quem diz: este é o começo, sem alarde, sem os aplausos que não cabem mais. O local escolhido era discreto, um espaço modesto de madeira clara, onde a luz filtrava-se por janelas pequenas, como se cada raio carregasse uma intenção dedicada: deixar que a promessa respire sem se sentir vigiada pela curiosidade alheia. Os poucos presentes, escolhidos por uma bússola interna de confiança, conversavam em voz baixa antes do momento, como se estivessem aquecendo um barco antes de soltar ancoragem no mar silencioso da vida que começa. Meu filho, que até pouco tempo atrás parecia navegar entre a bravura e o medo com a mesma intensidade, escolheu a calma que antes lhe parecia ausente. A noiva caminhou ao lado dele com uma firmeza doce, o tipo de presença que não precisa erguer a voz para fazer valer o que significa amar sem ferir. Eles se aproximaram do altar improvisado, um espaço simples, coberto por uma planta resistente que parecia ter crescido ali para testemunhar a simplicidade de uma escolha que não precisava de ornamentação para ser real. O mapa de relações, nessa hora, se transformou em uma rotação suave de cuidado mútuo. Cada pessoa ali não era apenas quem poderia estar presente, mas quem poderia carregar junto o peso de uma verdade que já não cabia mais em segredos contidos. O pai da noiva, antes acostumado a medir o tamanho de uma família pelo número de condecorações que cabiam em uma mesa de festa, apareceu naquele momento não como censurador,
mas como alguém que finalmente reconhecia que a memória não vive de vitrine, e sim de quem se dispõe a reconhecer que as feridas podem, se cuidadas, abrir espaço para uma nova forma de afeto. Ele respirou fundo, fez um gesto mínimo com a mão e quase pareceu pedir licença ao próprio passado para acompanhar o presente sem carregar rente ao rosto o peso de antigas imagens que ainda tentavam chamar o palco de volta. O pai da noiva não disse muito. O que disse foi uma decisão contida de ficar ali, como testemunha de uma transição que não precisava da aprovação de quem já não tinha o direito de ditar o ritmo do amor. A sogra, que durante tanto tempo tinha treinado o humor como arma, entrou na cerimônia com uma expressão que misturava surpresa e uma espécie de humildade cautelosa. Não houve o riso fácil, nem a necessidade de provar superioridade. Houve, sim, uma aceitação de que o lugar que outrora ocupava nos bastidores da festa precisava ser repensado. Ela recebeu o papel de observadora discreta, responsável apenas por não interromper o sopro doce que empurra duas vidas para a frente. A cada passo dado, notei nela uma mudança quase cinemática. As linhas do rosto menos tensas, a respiração mais medida, o olhar que não busca ferir, mas entender por que alguém escolhe não reagir ao tumulto para que o que é essencial tenha espaço para nascer. O ritual foi acordado em etapas simples. As palavras que falam do cuidado, o compromisso que não empurra para fora o que já foi, a presença de cada familiar na medida certa, a promessa que não exige plateia para confirmar o que já está escrito na pele de quem se ama. A noiva e meu filho repetiram, com a cadência da convicção que vem da prática diária, votos que não soam como promessas grandiosas, mas como compromissos que proibiram o exagero de fingir. Eles prometeram proteger a intimidade do encontro, preservar a verdade que os aproxima e, ao mesmo tempo, manter a porta aberta para quem escolheu caminhá-los com humildade, sem curiosidade voraz sobre cada detalhe da história que os cerca. Foi um momento de silêncio respeitoso, seguido pela troca de alianças que não brilhou com foco em flash, mas com o brilho baixo de quem sabe que o que une um casal não é o espetáculo, e sim a constância de cada gesto cotidiano. A cerimônia, ao contrário do que muitos temiam, não dissipou as cicatrizes, apenas as fez respirar de modo diferente. A sala de madeira recebeu as duas palavras que não são apenas sons, mas presença, cuidado e responsabilidade. Cada frase, cada olhar, parecia costurar, linha após linha, uma rede de proteção que não impede a dor, mas a coloca em seu devido lugar. Foi notável perceber como o peso de dois mundos, o de onde vieram, o de onde vão, não se confrontou ali, mas encontrou uma margem segura onde o amor pode existir sem a necessidade de apagar qualquer memória. A presença da sogra, que poderia ser combustível de antigas novelas, tornou-se, naquele instante, uma lembrança silenciosa de que o humor pode sim curar quando não tenta medir o valor humano pela capacidade de provocar. Ao finalizar, o casal respirou juntos como quem acaba de atravessar uma porta estreita sem olhar para trás, sabendo que as dificuldades continuam na sala ao lado, apenas não mais com a mesma força desestabilizadora que costumava fender o ar. A cerimônia íntima não foi o fim do drama, foi a confirmação de que o drama pode se transformar em uma casa onde a verdade é o telhado que sustenta, não a lâmina que fere. A partir dali, as vozes que antes se erguiam para julgar encontraram espaço para serem apenas vozes entre muitas que falam de amor. E como em um filme que não entrega o segredo de todos os seus planos, o último quadro mostrou a família reunida não como público de uma tragédia, mas como protagonistas de uma vida que escolhe a dignidade em meio ao ruído, a coragem em meio à dúvida e a promessa de continuar andando, juntos, mesmo que o passo seja esquivo ou tímido. O tempo, esse velho relógio que não avisa quando o relógio da casa precisa parar, continuou seu curso. Mas, naquela manhã, algo ficou claro que talvez tenha ficado no rastro de um riso contido há meses. A verdade não apaga a memória. Ela a reconfigura para que a lembrança não pese tanto quanto o peso de uma escolha que se faz sem medo. E ao encerrar o dia, eu soube que a próxima etapa,
O que virá depois do voto, o modo como cada casa vai aprender a conviver com o novo casal, não seria menos exigente nem menos delicada. Seria apenas diferente. Um pacto que terá de ser cuidado com o mesmo zelo que se teve para deixá-lo nascer. Foi naquela manhã que o mundo real entrou pela sala de visitas pela primeira vez com a energia de uma convivência que precisa ser alicerçada, não apenas desejada. A casa, que já havia aprendido a medir o peso das palavras com a paciência de quem segura um segredo que não precisa estourar, abriu portas de madeira macia para receber o que antes parecia inevitável e, agora, parecia justificável. Uma vida que começava não diante de uma plateia, mas diante de dois conjuntos de olhos que escolheram confiar, de dois corpos que escolheram caminhar juntos, mesmo quando o chão tremia sob os pés de todos. O encontro foi simples demais para caber em manchetes, mas carregava a gravidade de quem sabe que o que se decide ali não é apenas o veto de uma festa, e sim a construção de uma casa onde a verdade possa morar sem pedir licença. O casal chegou de mãos dadas, agora com o peso suave de uma história que deixou de exigir testemunhas para existir. A cerimônia íntima, que já havia sido descrita para poucos, convocou um círculo ainda menor. Os pais mais próximos, 2 ou 3 amigos que viram de perto o que significa sustentar uma promessa feita em voz baixa, longe das câmeras e dos sussurros que costumavam turvar o ar. A sogra, que durante tanto tempo havia aprendido a medir sua importância pelo tamanho do riso que arrancava, entrou sem a antiga vantagem de brincar com as palavras. Ela ocupou o lugar de observadora, não de juíza. Ouviu sem pretender responder antes de entender. Permitiu que o silêncio ensinasse o que a boca não ousava dizer. O pai da noiva, por sua vez, apareceu com o humor contido de quem reconhece que a memória não precisa de vitrine para existir e que a dignidade não se negocia com a frequência de um aplauso. Pediu licença com um gesto simples, quase teatral na sua modéstia, para que o passado fosse respeitado sem se transformar em ferida aberta. Entre eles, o mapa de relações ganhou uma clareza nova. Não mais uma linha tremida de parentescos, mas um diagrama de responsabilidade compartilhada. Quem fala, quem escuta, quem proteja o espaço do casal, quem mantenha a distância necessária para que a intimidade não vire espetáculo. A cerimônia, dividida em atos contidos, abriu espaço para que as promessas fossem ditas com voz baixa e olhos abertos. Não mais guerra de egos, mas pacto de cuidado mútuo. Não mais a necessidade de provar quem sustenta mais, mas a convicção de que sustentar 2 mundos exige humildade para ouvir e coragem para agir quando as palavras se contradizem com a prática. A noiva teve aquele fio de firmeza que sempre reconheci nele, mas em tom mais sereno, menos desafiador. Disse que a convivência não é uma linha reta, nem uma lista de condições, mas uma coreografia de respeito. Cada gesto, cada escolha, cada decisão que possa afetar o equilíbrio do casal precisa ser discutida com a paciência de quem sabe que o amor não pode existir apenas no brilho das palavras, e sim na consistência dos dias. O pai da noiva concordou, com a cabeça baixa e o olhar atento, que a verdadeira proteção não é blindar a história de críticas, mas abrir espaço para que a confiança se torne o cimento invisível das horas que virão. O humor, que antes cortava como lâmina, ganhou um novo lugar, não como arma, mas como remédio, quando usado com cuidado. A sogra, nesse novo tempo, deixou pela primeira vez de precisar do riso para afirmar a sua presença. Ela aprendeu que pode ser presença sem ser ruído, que pode contribuir sem colocar a relação em risco. E ao perceber isso, a casa inteira encontrou um tom mais humano, um calor menor que não queima, mas aquece sem consumir. O pai da noiva, que sempre temia o peso de cada decisão, revelou uma verdade antiga, que manter a memória é importante, mas não na forma de uma fotografia que detém o direito de ditar o futuro, é na forma de uma lição partilhada, de uma história que não cresce se não houver espaço para as falhas de todos. Ao final, a noite caiu suave sobre a casa, mas sem o silêncio de antes. O tempo não prometeu milagres, apenas um caminho, passos lentos, conversas que não terminem com centenas de perguntas,
mas com resoluções que façam sentido amanhã e depois. O casal deixou claro que não pretende cortar laços nem apagar origens, mas reescrever a convivência de modo que o que aconteceu sirva de alicerce, não de ruína. E a cada respiração tomada juntos, ouvi no ar o som de uma nova forma de estar. Não uma família escolhida pela força de um riso que fere, mas uma aliança discreta que se sustenta naquilo que não precisa ser visto para ser real. No fim, a casa não parecia mais apenas um refúgio de crises superadas, mas um testemunho vivo de que a honestidade, quando cultivada com cuidado, transforma o peso das palavras em um chão firme, onde dois universos podem coexistir sem apagar a memória do que os trouxe até ali. A promessa de caminhar lado a lado, com a porta entreaberta para quem precisa entrar, tornou-se o último pano de fundo desta história que, de repente, ganhou o ritmo de uma vida que não espera o consentimento dos outros para existir. E, enquanto a luz da manhã seguinte já surgia no horizonte, ficou a certeza de que o verdadeiro final não é um fim, mas a continuidade de uma convivência que aprende, a cada dia, a ser mais humana, mais leve, mais resistente diante do peso do